Fala pessoal, vamos lá para mais uma aula aqui no nosso curso e hoje eu vou falar sobre missões urbanas. Cara, esse assunto eu tava estudando aqui, cara, que incrível, mano, como Deus ele é sábio, estratégico e ele faz isso desde os primórdios com o seu povo. Presta atenção, ó, olha que incrível. No começo de tudo, Deus ele fez com que Israel, Jerusalém, o seu povo fossem pessoas que atraíssem eles, atraíssem os outros povos como referência, certo? Não pregando, não falando, mas com as suas atitudes, eles, eles iam ser uma referência para os outros povos, certo? Beleza. Porém, muitas e muitas vezes, o povo de Deus, eles foram exilados e tiveram que morar, sei lá, um exemplo aqui, vou falar sobre Babilônia, na época de Jeremias, né? Jeremias viveu na época do exílio e eles viveram na Babilônia. Porém, olha que incrível, Jeremias fala que eles tinham que se envolver com aquela população pagã sem querer mudar a cultura dela, sem querer mudar a vida deles. Pelo contrário, eles tinham que estar ali dentro com eles, convivendo com eles, vivendo junto com eles, trabalhando junto com eles. Ou seja, missões urbanas não é somente para missionários, gente. Não, pelo contrário, é para toda a igreja de Cristo. É para todos aqueles que são cristãos. Você está fazendo missão urbana dentro do seu serviço, dentro do seu trabalho, vivendo a sua vida cotidiana. Entendeu? Por quê? Nós somos cristãos, certo? Eu vivo em São Paulo. É um centro urbano gigantesco, certo? Eu acho que o maior do Brasil. Com mais população, pelo menos. Não, isso com certeza, com mais população. Maior não, mas é o com maior população. E aqui não chama cidade dos cristãos, que é a cidade de São Paulo. Porém, nós como cristãos, nós temos que fazer com que as pessoas tenham vontade de glorificar Deus através das nossas atitudes, não em pregação, não em evangelismo. Isso é missão urbana, entenderam? Evangelismo faz parte? Faz parte. Porém, as nossas atitudes para com aquela cidade, para aquele povo ou aquela nação onde você está, é extremamente crucial. Porque na Bíblia fala que o crescimento deles é o nosso também. Ou seja, o desenvolvimento social, cultural, financeiro daquele lugar depende principalmente dos cristãos. Nós temos que ser a referência de atitudes para essas pessoas. Olha que loucura, cara. Eu acho que o mais importante, o principal é missões urbanas e é isso que muita gente confunde. Nós não entendemos o que é missões urbanas hoje em dia. Muitas vezes nós achamos que missões urbanas é pregar o evangelho numa cidade grande e não é. Não é. Missões urbanas é tudo aquilo que a igreja faz, o corpo de Cristo faz, para aquela cidade ser próspera, entenderam? Para aquele lugar ser melhor, tanto próximo financeiramente, culturalmente, socialmente, tudo aquilo que o corpo de Cristo faz, que a igreja mesmo, a igreja local faz, é missões urbanas. Ou seja, você não precisa ser um missionário para fazer missões urbanas. Você automaticamente sendo cristão de verdade, você já está fazendo missões urbanas. Entendeu? Entendeu que é muito mais simples e muito maior do que muita coisa que é pregado hoje em dia do que é missões urbanas. Missões urbanas não é ir na praça gritar Jesus, não é fazer somente uma ação social. É tudo, engloba o corpo de Cristo que está naquele lugar. 1 Pedro, no livro de Pedro e também de Tiago, vão falar isso. Pedro fala, se eu não me engano, que eles não são exilados. Pedro fala que eles são residentes estrangeiros. Nós somos estrangeiros nessa terra, certo? Onde nós moramos, nós somos estrangeiros, nós somos moradores e residentes do reino de Deus, dos céus, mas nós somos estrangeiros aqui. Porém, sendo estrangeiros, você não tem que querer dominar aquele lugar.
Nós não temos que querer dominar a cidade de São Paulo. Não. Isso é errado. Nós temos que ser referência para aquelas pessoas sem precisar pregar o evangelho, cara. Olha que louco. Sem precisar abrir a boca gritando numa praça de Jesus. Isso é bom fazer, pelo amor de Deus, tá? Não me leve a mal. Mas entenda que missões urbanas é muito maior do que pregar numa praça, do que ir numa rua, principalmente levar comida. Não, o evangelho é muito maior, a missão é muito maior, o propósito é muito maior. Missões urbanas não é para somente exclusivamente do missionário ou do evangelista. Pelo contrário, é de você, é seu papel, que é médico, que é advogado, que é atendente de uma loja, que é gari. Não importa o trabalho que você esteja fazendo, não importa o que você esteja fazendo, o seu papel como um missionário urbano é de ser uma boa referência para aqueles que não são. Entende? Por quê? Porque as pessoas vão ver Cristo em você, vão ver o reino através da sua vida. E me fala a verdade, será que hoje em dia a igreja está sendo isso? Porque isso se refere às quatro paredes da igreja. Mas se você for ver a grande parte da igreja, a grande parte da igreja, eles pensam só dentro das quatro paredes. Evangelizar para eles é fazer um culto mais bonito, é comprar um telão para ficar lá, é comprar mais luzes para ficar mais colorido. Isso não é missão, isso não é lógico, isso não é bíblico, certo? Isso é loucura. Não é do portão para dentro, como a gente sempre fala, vamos falar sempre. Missões é tudo aquilo que é do portão para fora, sem intenção de trazer para dentro. Entenda isso, que a tua missão urbana é do portão para fora, não querendo trazer eles para dentro. Não é para querer fazer isso. Eles têm que ter a atitude de um cristão sem precisar ir para reparar. Eles têm que ver o cristão, o cristianismo fora da igreja, não dentro da igreja. Dentro da igreja não é lugar de pregar o evangelho. Dentro da igreja é lugar para ensinar. É para dar disciplinas sobre o evangelho, para discipular. O pregar o evangelho é para fora das quatro paredes da igreja. Dentro da igreja você está ensinando. O pastor, ele é nada mais nada menos do que um mestre. Ele é um mestre que está ali também cuidando das pessoas que estão ali dentro. Ele é um cuidador e um mestre ao mesmo tempo. No culto de domingo ele não está pregando o evangelho, ele está ensinando o evangelho. Pelo menos deveria. Certo? O pastor, ele ensina o evangelho. Pregar o evangelho é lá fora, com as suas atitudes, tendo uma atitude de cristão, fazendo com que aquela nação, com que aquele lugar prospere culturalmente, socialmente, financeiramente. Entendeu? Agora, se você é um cristão, a gente vê tantos escândalos hoje em dia, tantos escândalos de pastores envolvidos em corrupção no meio do governo. Agora imagina, se você é um cristão mesmo e está no meio da loucura que é a política, não importa o meio que você tiver, mas você é um cristão de verdade. Eles vão começar a olhar para você com outros olhos, eles vão começar a olhar para você com respeito, eles vão olhar para você, querer começar a imitar você, eles vão olhar para você como referencial, entendeu? Eles vão olhar para caraca, eu queria tanto ter essa mesma atitude dele. Essas pessoas vão começar a se chegar até você automaticamente. Entenderam? Isso é missões urbanas. É isso que é missões urbanas. Entendam. Missões urbanas não é ficar pregando, gritando no meio de uma praça. Missões urbanas não é levar comida para a pessoa que está em situação de rua, que gosta de usar drogas. Certo? Pelo contrário, missões urbanas é muito maior, é muito mais inteligente, é muito mais sábio. Missões urbanas é fazer você crescer, fazer com que aquele povo, aquela nação cresça. Prospere, porque automaticamente vocês vão prosperar e automaticamente vocês vão ser referências. Entendeu? Que incrível que missões urbanas, que maravilhoso, incrível missões urbanas. Caraca, é muito louco, muito louco. É impressionante como Deus, ele é extremamente sábio e deixou tudo escrito na Bíblia que você não lê. Então lê a Bíblia,
Lê a Bíblia, cara, pelo amor de Deus, e vai aprender o que é evangelho, vai aprender o que é pregar o evangelho, vai aprender o que é Deus, quem é Deus pra você ser uma boa referência, pra você ser um bom missionário aí pra fora. Entendeu? Entendeu? Você precisa ser referência pra esse povo aí fora, em nome de Jesus. Não precisa ser um babaca que fica dentro, socado dentro de uma igreja, babando o ovo de pastor nenhum. Tá me entendendo? Em nome de Jesus, tenha sabedoria e seja um cristão de verdade. Tá legal? Basicamente isso é Missões Urbanas. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Beleza? Que a gente vai responder você. E fiquem com Deus e sejam referência para esse povo em nome de Jesus. Beleza? Vamos fazer com que a nossa nação cresça em sabedoria, financeiramente, socialmente, que nós cristãos, nós como um povo eleito de Deus, nós possamos ser referência para essa nação, para essa sociedade. Isso é missão urbana, tá me entendendo? Não é ficar levando um punhado de comida para quem gosta de ficar na rua sofrendo. Me entendendo? Não é ficar gritando no meio da praça que Jesus, aceita Jesus, não será para o inferno. Pelo amor de Deus, seja a referência onde você está. Em nome de Jesus, seja a bênção. Agora, gente, só para complementar, nós cristãos, nós somos feitos para sermos migradores. Nós não éramos para ter residência física, entendeu? Nós somos feitos para ser andarilhos, para pregar o evangelho. Porém, quando nós estamos fixos em uma cidade, o nosso papel é fazer com que aquela cidade ela seja próspera, com que ela cresça, como eu já falei. Não fazer com que aquela cidade seja cristã, entenderam? Nós não temos, o papel nosso como cristão não é fazer aquela cidade ser cristã. O nosso papel é fazer com que aquela cidade prospere, cresça e as pessoas dessa cidade nos vejam como referência. Pessoas que eles querem ser igual, ter as mesmas atitudes, ser parecidos com a gente. Não sermos desse jeito que nós somos vistos hoje em dia. Então, hoje em dia, claro, hoje em dia é diferente. Nós não somos migradores, nós não ficamos andando de cidade em cidade, tudo bem. Mas o princípio ainda tem que ser o mesmo. Nós não temos que querer tornar aquela cidade inteira cristã e fazer elas seguirem as mesmas regras que nós seguimos. Não. O nosso papel é sermos referências para eles e fazermos essa cidade crescer. Como eu já disse, tá bom? Então, é isso aí. Amém? Deus abençoe. Não se esqueça, missão é tudo aquilo que é do portão para fora, sem intenção de trazer para dentro.